Bom dia! Seja bem-vindo ao meu quarto. Você está preparado para ouvir aquilo que o Senhor quer falar para você no dia de hoje? Acalme seu coração, acalme a sua mente, feche seus olhos e peça para o Espírito Santo tirar toda interferência que atrapalhe você de ouvir aquilo que Ele quer falar com você no dia de hoje. Amém. Um bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, Beth. Bom dia, tia Neia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos estar abrindo Lucas, capítulo 6. Se você estiver com a sua Bíblia. Como a Bíblia é muito rica, né? Toda vez que a gente lê, a gente consegue aprender coisas novas. E não só coisas novas, mas parece que você sempre lê sempre as mesmas coisas. É engraçado como você começa a ter uma visão assim que Jesus, ele sempre tá batendo na mesma tecla, né? E nós muitas vezes não prestamos atenção no que ele fala. Bom dia, seu Laertes. Quando eu tava lendo aqui, capítulo 6, desde quando a gente tem começado a ler o livro de Lucas, sempre tem ali os fariseus, os mestres da lei, tentando acusar o Senhor, tentando levantar falso testemunho sobre ele. E o que eu queria dividir com você no dia de hoje é que muitas vezes nós somos como os fariseus, ou nós temos pessoas próximas de nós que são como os fariseus, mas que nós devemos ser como Jesus, né? E é engraçado que Jesus ele era muito esperto. E aqui no capítulo 6, olha o que no capítulo 2 fala. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? E Jesus responde: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome? É engraçado que os fariseus sempre procuravam, os fariseus seguiam a Jesus, os fariseus ouviam o que Jesus tinha para dizer, os ensinamentos de Jesus, mas eles não estavam ali para aprender. Eles estavam ali para acusar Jesus. Eles estavam ali para procurar uma forma de falar que Jesus não era aquilo que ele dizia ser, que ele demonstrava ser. E muitos de nós, muitas vezes, somos assim. Nós não temos um coração ensinável na presença do Senhor. Não temos um coração ensinável nas circunstâncias que nós passamos na nossa vida. O Senhor está nos ensinando a todo momento. Ele nos ensina a ler a palavra dele. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a buscar a ele. Mas nós muitas vezes encontramos desculpas. Nós muitas vezes colocamos empecilhos. Nós muitas vezes estamos de corpo presente, mas não estamos de coração e de mente presente. Então os fariseus aqui, eles sempre procuravam uma forma de acusar, de apontar, de desmerecer a Jesus. Muitas vezes nós somos esse tipo, mas também muitas vezes ao nosso redor tem pessoas que fazem isso conosco. Tem pessoas que nos julgam, tem pessoas que nos apontam o dedo, tem pessoas que ficam próximos a nós para um deslize nosso já nos acusar e já apontar o dedo para nós. Mas que nós possamos ser como Jesus.
Jesus, ele era muito perspicaz, ele via além, né? Não só por ele ser o Filho de Deus, eu acho que ele via além porque ele entendia o seu propósito, sabe? Ele entendia aquilo que ele era e que não iria agradar a todos. E enquanto eu lia, em nenhum momento Jesus afirmou nada. Nenhum momento Jesus falou que ele era o dono da razão. Nenhum momento Jesus questionou os fariseus. Mas ele sempre, com uma delicadeza, de uma maneira perspicaz, de uma maneira delicada, mas agressiva ao mesmo tempo, não no sentido de magoar o outro, mas no sentido de ter certeza daquilo que ele era. Jesus sempre respondia a esses homens com outras perguntas. Às vezes nós se antecipamos nas coisas que nós falamos, nós não pensamos antes de falar, nós não refletimos nas nossas palavras. E nós afirmamos coisas, nós batemos o martelo sobre decisões. E Jesus aqui, muito sábio, os fariseus perguntaram, não é permitido curar no sábado? E o que Jesus faz? Vocês nunca leram o que Davi fez? E assim, vocês nunca leram o que Davi fez? Só significa assim, que eles viviam para aquilo, eles viviam para a palavra, eles viviam para... eles eram mestres das leis, né? E Jesus pergunta para eles, vocês nunca leram a palavra? Vocês nunca leram o que Davi fez? No sentido de que, por que vocês me perguntam isso? Vocês são tão entendidos? Olha como Jesus era perspicaz. Cadê? Quando ele e seus companheiros estavam com fome? Interrogação. Aí Jesus só vem e fala, ele explica daí a palavra. Mais pra frente, lá no versículo 9, mais uma pergunta de Jesus. Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar vida ou destruí-la? Querido, que nós possamos aprender com Jesus a ser dessa maneira. Quando pessoas apontarem o dedo, quando pessoas nos acusarem, quando pessoas nos difamarem, quando pessoas tentarem encontrar algo que nos acuse, que nos faça sair da nossa direção, que nós possamos respirar fundo, pedir que o Espírito Santo nos dê o discernimento e vamos começar a perguntar as coisas, sabe? A trocar a chave, a trocar as nossas afirmações por perguntas, para a gente começar a colocar no outro os questionamentos que ele tem feito para nós, que nós possamos pedir para o Senhor nos dar essa sabedoria. E um pouquinho mais para frente, no 12, olha que já passou todo esse tumulto com os fariseus, e lá no 12 fala, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E aqui um outro segredo de Jesus. O que Jesus fez após orar? Ele tomou uma decisão. Ele decidiu a escolher 12 discípulos, 12 apóstolos. Tinham várias pessoas seguindo a Jesus. Tinham uma multidão seguindo a Jesus. Eram muitos. Dentro deles tinham os mestres das leis, os fariseus. Tinham pessoas que andavam com ele só para acusar. Mas também tinham pessoas que andavam com ele para fazer com que ele crescesse, para aprender realmente. E esses que queriam aprender realmente, Jesus escolheu 12. Você tem andado com Jesus. Por quê? Por que você tem andado com Jesus? Essa é a pergunta que eu faço para você.
E é que eu espero que você responda honestamente. Você tem andado com Jesus para aprender, para ser transformado. Você tem andado com Jesus para salvação, para levar a sua mensagem, para que mais pessoas conheçam Jesus. E quando você tem tomado as suas decisões, a quem você tem buscado? Você tem buscado conselhos de pessoas? Não que os conselhos das pessoas sejam desnecessários, mas aqui podemos aprender com Jesus que antes de uma decisão que ele tomou, ele buscou o conhecimento, o discernimento, as palavras, aonde há a fonte da vida, que é Deus. E ele, como filho, nos ensina isso. E nós também, como filho, temos que olhar e aprender. Antes de qualquer decisão que você vá tomar, antes de qualquer atitude que você tome precipitadamente, que você respire fundo, ore ao Senhor e peça para que Ele te oriente nas decisões que você vai tomar na sua vida. E era isso que eu queria dividir com você no dia de hoje. Quem você tem sido? Quem é você durante a multidão? Você tem sido aqueles que são escolhidos? Você tem sido aquele que aponta o dedo? Você tem sido aquele que só é mais um? Ou você tem sido aquele que faz a diferença, que é a diferença, que tem atitudes que fazem a diferença? Você segue a Jesus, você escuta as suas palavras porque você quer ter um coração ensinável, um coração que possa ser ensinado por Jesus. E nós vamos conseguir aprender com Ele se nós quisermos, se nós deixarmos Ele nos transformar. Então aqui nós aprendemos a ser perspicazes, a perguntar as coisas, não afirmar, a ter sabedoria e discernimento com as palavras, a orar e a buscar Jesus antes de tomar decisões, antes de tomarmos atitudes. Também conseguimos ver que os apóstolos aqui, eles já seguiam a Jesus antes de ser escolhidos. Mas eu e você já somos escolhidos pelo sangue de Cristo naquela cruz. Então faça a diferença onde você está. Seja a diferença onde você está. Vamos ser como Jesus, perspicazes, caráter, humildade, discernimento do Espírito Santo e buscar Jesus, buscar essa intimidade, buscar esses conselhos na palavra do Senhor e em oração. Amém, querido? Vamos estar orando nesse momento. Jesus, obrigada, Deus, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, Pai. Senhor, obrigada porque a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor transforma, Senhor, vidas. Senhor, que nós possamos aprender a cada dia com o Senhor, a cada minuto, a cada instante, que nós possamos aprender com o Senhor. Que nós venhamos ter um coração e uma mente ensináveis. Que nós possamos ler a sua palavra, Pai, com um discernimento do seu Espírito e aprender com ela. Que nós possamos orar, Senhor, e colocar no Senhor as nossas alegrias, as nossas tristezas. Mas que nós venhamos a ter um momento também, Pai, acima de qualquer coisa, de relacionamento, de intimidade. Para que nós, quando passarmos por momentos difíceis, assim como Jesus estava passando, de pessoas acusando, de pessoas apontando, de pessoas querendo derrubar ele, de pessoas querendo matar ele, Pai. Que quando nós passarmos por essas situações, nós venhamos a buscar no Senhor as respostas. Que nós possamos a ter um discernimento com as nossas palavras. Que nós possamos fazer perguntas ao invés de afirmações e acusações.
Que nós venhamos a mudar a nossa mentalidade, deixar o Senhor transformar e nos ensinar, Pai. Que nós venhamos aprender também a buscar mais o Senhor em oração, em intimidade, em palavra com o Senhor. Porque é assim que nós vamos, Pai, conseguir passar por os momentos bons e os momentos maus, Pai, Senhor. De mãos dadas contigo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. É o que eu oro ao Senhor nesse dia, Pai. Amém. Amém, querido. Que o Senhor manifeste as bênçãos que Ele tem para você, separada no dia de hoje. Um bom dia. Bom dia, tia Rose, seu Laerte, tia Neia, mãe, a Beth. Um bom dia para todos. Que Deus continue a falar conosco, porque Ele tem falado comigo e eu creio que Ele tem falado com você. Amém, querido? Se encontramos amanhã, às 8 horas. Eu ainda tô lendo Lucas. Se você ainda quiser continuar comigo, que você possa ler também, que você possa escrever, anotar os ensinamentos que você tira das suas leituras. Você pode achar que não sabe ler, que não sabe orar, mas sem a prática, sem o treino, sem fazer, você nunca vai aprender. Então comece a ler, comece a escrever as coisas que você vê que é importante, comece a olhar nas notinhas ali os versículos que podem levar você para frente, para trás, para aprender um pouco mais, tá bom? Se encontramos aqui amanhã. Um beijo e tchau, tchau.